E vem conferir uma análise do capítulo 31 de Boruto to Blue Vortex. E o capítulo começa com a capa da Eida, e eu até achei que ela tivesse mais participação nesse capítulo. Considerando as promessas para o próximo capítulo, eu até acho que faria mais sentido ela ser a capa do próximo capítulo. Mas enfim, o capítulo começa da mesma forma como o último se encerrou. O Kobo está sendo atacado pelo Mamushi. Só que quem está no corpo do Mamushi, do Kobo, na verdade, é o Inoishi, usando o jutsu de transferência de mente. Já por aí, o Koji, ele acaba falando para deixar o Kobo morrer, porque assim vai ser mais fácil para eles. Nessa hora, o Koji fala pro Inoishi que ele tem que sair do jutsu de transferência de mente, porque se o Mamushi acabar acertando o Kobo vai morrer, mas o Inoishi vai acabar tomando golpe e vai morrer também. O Inoishi recusa fazer essa proposta, porque ele fala que ele não quer deixar ninguém morrer. Preocupada, a Eida dentro do seu quarto quer saber o que está acontecendo. E aí o Daemon dá uma dica para ela. E se você usar o seu Seiringan, você vai conseguir saber onde eles estão. E para quem não sabe o que é o Seiringan, eu vou explicar rapidamente. Seiringan é um poder da Eida, onde ela consegue ver o alvo que ela quer através dos olhos dela. Então, ela consegue saber onde a pessoa está, meio que pelo cenário à sua volta. Ela até chega a usar rapidamente, mas quando ela entra no corpo do Inoishi, ela acaba vendo o Mamushi e ela sai rapidamente. E a gente descobre qual que é o grande problema da Eida aí. Se ela usar o Seiringan, o Mamushi tem um poder muito grande sensorial. E esse poder sensorial vai fazer com que ele automaticamente, vendo ela, vai saber a sua localização e não vai ter mais como ela se esconder. Então ela não consegue usar. E isso foi uma parte que não tem que pode falar. Nossa, que cena boba. Não é boba. Na verdade, isso é quebrando possíveis furos de roteiro. Porque se eles precisam saber onde está o Mamushi original, alguém podia falar, é só a Eida usar o Seiringan e a partir daí ela vai descobrir quem ele é, usando o Seiringan com o poder sensorial. Você já vai anulando isso. Por isso que eu gostei dessa parte. Porque você vai anulando o que o personagem pode fazer, para a partir daí você não criar essa ideia de seria muito mais fácil se alguém usasse aquele poder ou esse poder. Então, e também a gente descobre outra coisa sobre o Mamushi. Ele tem um poder sensorial gigantesco. Gigantesco mesmo. E isso ajuda bastante. Logo depois, o capítulo foca na Sarada e na Delta. Elas estão seguindo o Mamushi pela cidade. Só que aquela hora que a Eida usou por alguns milésimos de segundo o seu Seiringan, eles perceberam que ela realmente está na vila. O poder sensorial do Mamushi é tão grande que ela conseguiu sentir a presença da Eida. E aí o outro Mamushi, um dos clones, acaba discutindo com ele, falando como você realmente sabe que ela está aqui. Ele acaba matando e eles acabam um matando o outro. E aí entra naquela coisa que o Shikamaru tinha falado. O Mamushi, ele tem muito chakra. E por ele ter muito chakra, ele vai ter muita facilidade de fazer muitos clones. O problema é, quando o Mamushi faz muitos clones, cada clone novo, ele acaba dividindo não só o corpo, como um clone da sombra faria. Ele acaba, na verdade, dividindo também a inteligência. E, como eles mesmos vão mencionando ao longo dos capítulos, tem mais de 100, tem mais de 200 Mamushis aqui, e isso acaba fazendo com que a inteligência dele também divida. Então essa discussão que eles tiveram, de praticamente um bater no outro, um matar o outro, eles se destruírem, mostra como a inteligência deles está completamente limitada. E é sempre bom destacar que, se você ver meus vídeos para trás, eu já falei que para mim, quem vai matar o Mamushi é o vilão principal deles. Porque ele falou para não destruir a vila e provavelmente ele vai acabar destruindo a vila em algum momento pela falta de inteligência. Isso vai fazer ele aparecer e matar o Mamushi. Mas essa é o Mamushi em si. Mostra que ele já está burro nesse momento. Logo depois tem uma cena rápida no interrogatório, onde o Shikamaru está conversando com o Sai. Onde o Sai quer saber muito o que está acontecendo, afinal o seu filho está diretamente envolvido nessa situação. O Shikamaru explica para o Sai não concorda no começo, mas depois de explicar, o Sai resolve que seria uma boa eles ajudarem ele a sair dessa situação. Logo depois temos mais uma cena rápida do Mamushi simplesmente destruindo a Vila da Folha, e aí a Sarada começa a usar o seu Mangekyo Sharingan. O Mangekyo Sharingan dela é diferente, ela consegue ter um poder de
afetar as pessoas, usando um pouco do... levita as pessoas e a partir daí consegue destruir eles mais rápido. O grande defeito desse Mangekyo Sharingan, nesse caso o poder dela, é que só afeta quem ela vê, então ela não consegue pegar pessoas de outra distância. De novo, uma frase que parece boba, mas é muito importante. Porque se alguém não faz essa pergunta boba, como a Delta fez de nossa, por que você não atacou todos? E a Sarada explicar, eu só ataco quem eu olho, alguém ia falar, ah, mas se a Sarada tem esse poder, era só ela imaginar o Mamute e destruir todos. Quando ela fala, olha, eu só consigo pegar quem eu olho, já evita que tenha esse furo de roteiro, ou essas discussões paralelas de fãs que seria. Era só a Sarada voar até lá, é só a Sarada pegar ele de longe, não é bem assim que funciona. Logo depois, a Delta acaba entrando na ação e destruindo vários desses mamutes que estão lá, afinal é a Delta é muito forte. Volta pra Sarada, o olho dela tá sangrando e ela já tá vendo as coisas meio turvas. Ou seja, é um indício de que a Sarada pode em algum momento ficar cega de pelo menos um olho. Isso é clássico dos Uchihas. O Itachi teve isso, o Shisui teve isso, o Sasuke teve isso. Só o Madara que não teve isso porque ele é o Madara. Mas o Itachi, quando ele vai lutar contra o Sasuke, ele tá muito doente. Todo mundo sabe que, não que seja escolha de roteiro, né? O Itachi tinha que morrer ali, era uma escolha do Kishimoto, mas o Itachi morreu porque ele tava doente. Se o Itachi estivesse na sua força máxima contra aquele Sasuke, ele ia humilhar o Sasuke. Ele tava doente, mesmo assim ele quase ganhou. O Shisui, antes dele dar os olhos dele pro Itachi, ele também tava vendo tudo turvo. O Itachi tava vendo tudo turvo. O Sasuke vê tudo turvo em vários momentos, até ele realmente sair com o Rinnegan. Então, é uma coisa do Sharingan. Se você usar muito, você vai ficar cego. A Sarada não vai ficar cega porque ela é a Sarada. Então, mas tipo assim, se você parar pra pensar, ela vai ter muitos capítulos que vai sofrer com isso. O olho dela já tá sangrando, ela já tá vendo turvo. Ela só não tomar cuidado. Se Boruto seguir como ele quer ser meio catastrófico, talvez ela até perca um olho, igual o pai dela, mas, de modo geral, eu acho que ela não vai perder nada. Logo depois disso, a gente volta lá pro começo do capítulo, onde o Kobo, o Inuishi está fugindo dos Mamutes para salvar o Kobo. O Koji não deixa isso acontecer e ele força o Inuishi a sair do Jutsu, porque ele percebeu que o Inuishi realmente ia morrer. Aí tem uma discussão entre o Koji e o Inuishi, onde o Inuishi fala que ele nunca deveria ter feito aquilo, que ele nunca deixaria o Kobo morrer, porque como ninja, se ele não pode salvar uma pessoa quem ele é. Um discurso bem interessante, que é bem parecido com o discurso de quase todas as pessoas da vila de Konoha, menos do pai dele, mas a partir daí tudo bem. E aí o Koji fala, temos coisas mais importantes para fazer, que é reconectar todo mundo para poder ter esse canal de comunicação, para poder saber quais são os próximos planos, porque eles estão perdidos ali na batalha. E aí volta pro Kobo. E o Kobo realmente agora tá no corpo, não sabe o que está acontecendo. Ele tá fugindo dos mamutes, ele vai morrer, mas o Boruto chega na última hora e salva ele. O Shikamaru e o Sai também chegam no mesmo momento no lugar, e aí o Sai acaba falando que vai levar o Kobo pra enfermaria. Nessa hora, antes de ir embora, o Kobo fala, Shikamaru, não esqueça que seu interrogatório ainda não acabou. Então, quando acabar toda essa confusão, você vai voltar pro interrogatório, porque você tem muita coisa para responder. Logo depois, o Boruto vê o sapo do Koji e ele questiona se aquilo é um destino. Se ele realmente ia deixar o Kobo morrer, ou se o Koji realmente sabia que o Boruto ia salvar ele, isso poderia ser lá uma paz entre Boruto e a Vila da Folha. Isso seria também interessantíssimo. É uma boa discussão sobre o destino. Se o Koji ele é tão cruel como ele falou, ou se tudo que ele fez era premeditado para saber para onde ia. Uma ótima discussão, um ótimo questionamento de o Koji é mau ou ele é bom? Ou realmente ele faz aquilo pelo destino? Interessantíssimo, gostei muito dessa fala. E termina com o Shikamaru voltando a conexão com todo mundo e falando, olha, tem muito mamute, a gente vai ter que usar a tática perfeita que é, vamos atrair eles para a Eida. A gente atrai todos os mamutes para perto da Eida, a gente faz todos vocês como ninjas estarem em volta dali e matar todos os mamutes e ganhar dele. É uma tática que é interessante, porque agora o mamute tá burro, então eu acho que pode funcionar realmente muito bem. O Daemon gosta muito da ideia, porque fala que fica muito mais fácil, e o capítulo se encerra. Bom, um capítulo mediano de Boruto, que não tem sequência de ação, nenhuma tão impactante, talvez da Delta, com a Sarada, até funcione bem. O resto parece que é só um capítulo semanal. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, falando porque eu acredito que Boruto lançar mensalmente como ele lança, é o maior problema dessa obra. Porque ele poderia ser bem melhor se fosse semanal, e isso é mais uma prova disso. Se esperar um mês para ter um capítulo de Boruto e ser isso, que não tem nada, realmente incomoda. Mas tá aí, mais um capítulo de Boruto. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 31 de Boruto 2 Blue Vortex? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.